Olá, espero que estejam bem. Hoje eu vou apresentar para vocês trabalho de orientação a objetos feito em Java, usando um projeto JavaFX com o Maven, e ele faz a integração entre a interface JavaFX e um banco de dados que tem produtos relacionados a uma loja de música, Blue Velvet Music Store. Essa integração ela foi feita com o CRUD, que seria Create, Read, Update e Delete. E a gente insere o nome, uma descrição pequena, a marca, categoria, preço de tabela e o custo. Como vocês podem ver, se eu quiser adicionar algum produto, basta eu digitar o nome, a descrição e os outros atributos, que ele vai ser adicionado automaticamente nessa tabela, que é uma tabela da interface que está conectada com uma tabela do banco de dados. Vamos adicionar um piano, por exemplo. Piano X. Descrição: very good for beginners. Vou colocar uma marca aqui aleatória, eu não conheço marca de piano. Piano Story. Categoria pode ser instrumentos. Colocar aí um preço 2.000 aqui de tabela e colocar um custo aí para 1.900 e 1.800. Vamos criar ele. Ele automaticamente é colocado na tabela e colocado na tabela do banco de dados também. Agora vamos ver isso no banco de dados. Pois bem, agora que a gente está no banco de dados, a gente vai usar o Blue Velvet DB, que foi o banco de dados que a gente usou. Vamos dar um select agora. Pois bem, aqui vocês podem ver a tabela como é que ela é. Ela tem um ID, o product name, description, list price, todos os atributos que estavam ali na tabela. Os arquivos que a gente usou para fazer o banco de dados foram esses aqui, ó. Para esse trabalho a gente usou dois arquivos para o banco de dados: Blue Velvet Products Data.sql e Blue Velvet Schema.sql. Dá um cat aqui. Aqui está os produtos que já foram inseridos na tabela, que fica no Blue Velvet Products. E o Blue Velvet Schema, ele tá a tabela propriamente escrita. Vamos dar um cat aqui. Aí, ó. Essa foi a tabela feita. É um ID que ele tem um alto incremento. Os atributos: 4 em string e 2 em double, pelo preço. E esse foi o banco de dados feito para a gente. Agora vamos explicar os códigos que foram realizados. Para realizar o trabalho, a gente começou fazendo a base do projeto, que seria apenas uma classe product, que teria os atributos de produto e os métodos gets and sets, e aqui o construtor da classe product. A classe database connection, ela faz a interação entre o banco de dados e o Java, aqui com o caminho do banco de dados, o nome de usuário, senha, e faz um try and catch para tentar conseguir essa conexão. E com o database connection feito, a gente também fez essa classe user.dao, que tem as funções create product, delete product e update product. Ela usa a database connection para fazer a integração entre o Java e o banco de dados, inserindo, removendo e atualizando. Uma classe criada no começo do projeto, que a gente usou para testar a inserção
a atualização do banco de dados e a remoção para ver se estava dando tudo certo. A partir de quando deu tudo certo, com a inserção, remoção e atualização, a gente começou a trabalhar com a interface. Para começar a fazer a interface, a gente usou o Scene Builder, que é uma IDE, para fazer o arquivo FXML. Tendo isso, eu criei algumas VBox e dentro delas o Text Field, que aqui a gente consegue digitar alguma coisa, o 3 botões e uma tabela. Nessa IDE, quando você salva as alterações, elas já vão automaticamente para o arquivo helloview.fxml, que seria o front-end da nossa aplicação. O arquivo FXML ficou desse jeito aqui. Aqui tem os textos que foram colocados. Aqui é a parte de preencher dos textos. Aqui as colunas. E aqui os botões. Com a interface feita e a conexão entre o banco de dados e o Java feita, bastava agora a gente fazer a conexão entre a interface FX e o banco de dados que estava já conectado com o Java. Para isso a gente usou a classe controladora HelloController, que aqui tem todos os atributos da interface declarados, a parte de preencher dos textos, os 3 botões e os atributos da tabela e a tabela. O Initialize, ele chamava o ShowProducts, que é uma classe que vai gerar os produtos na tabela. Ela cria uma lista de produtos, chamando essa função aqui de getProductsList, que faz uma string de selecionar todos os produtos do banco de dados, depois de realizar uma conexão. No método try, após criar a conexão, ele vai pulando de elemento em elemento do banco de dados, já atribuindo a uma classe product, que vai receber product name, description, brand, category, list price e cost. E logo após já são adicionados na lista e logo depois retorna a lista com todos os produtos da tabela do banco de dados. E aqui, com essa função setCellValueFactory, a gente consegue adicionar essa lista com os produtos da tabela do banco de dados na tabela da interface. Desse modo foi possível a gente gerar essa tabela aqui. No arquivo helloview.xml, a gente atribuiu o botão de inserção ao método createBottom, ao botão de update ao método updateBottom e o botão de delete ao deleteBottom, que estão na classe HelloController. Na classe HelloController a gente fez o método de handBottomAction, que recebe um action event, que seria o botão. Ele confere se o evento é o botão de inserção, remoção ou atualização, e de acordo com o que for a gente chama alguma dessas classes. O método createBottom, ele cria um produto com os textos que foram digitados no espaço aqui da interface. Após feito isso, ele cria um objeto da useDAO para a gente chamar o createProduct, que vai fazer a conexão entre o banco de dados e o Java. E depois disso, a gente chama o showProducts, que vai atualizar a tabela da interface com o novo produto inserido. O método createProduct, chamado pela HelloController da classe userDAO, ele faz o texto de inserir produtos na tabela do banco de dados, realiza a conexão e aqui, a cada ponto de interrogação, ele faz a atribuição dos atributos que foram colocados no produto que foi recebido pelo método. Aqui a gente fez um SystemOut.println, por mais que ele seja inútil para o JavaFX, visto que ele não aparece na interface, mas a gente usou muito para testes
antes de fazer a interface. Nós temos agora a segunda opção, que seria o delete button, que vai deletar algum produto. Esse método, ele trabalha só com o nome do produto, você vai apagar o produto a partir do nome dele. Por isso, ele só recebe a parte preenchida na parte do nome. Ele também cria um user no user.io e chama o método deleteProduct, que é bem semelhante ao createProduct, que vai fazer um texto com delete. Diferentemente do createProduct, ele recebe somente uma string com o nome do produto, que é o que vai ser apagado. Ele também faz a conexão com o banco de dados e aqui ele chama apenas um ponto de interrogação com o nome do produto para ele ser removido. Pois bem, a terceira opção será o updateButton. Vai ser criado um objeto também da classe user.io e vai chamar o método updateProduct. Nossa lógica do updateProduct seria: o usuário ele vai digitar o nome de um produto e vai digitar os atributos relacionados ao nome do produto. Assim, o nosso método updateProduct da classe user.io ele recebe os mesmos atributos. Aqui ele faz um texto do updateProduct que ele vai atualizar tudo, mas de acordo com o nome do produto. Ele realiza a conexão e, ao chamar os pontos de interrogação, todos os atributos, e vai atualizar de acordo com o nome do produto. Assim, ao rodar o nosso código pelo terminal aqui, usando o comando mvn javafx run, a gente vai ter a nossa tabela aqui com os elementos inseridos, com a tabela do banco de dados. Agora vamos testar novamente. Vamos criar agora um Yamaha Guitar Description marca, categoria Guitars, preço de tabela vamos colocar aqui 550. Estou chutando aqui esses valores, tenho nem ideia quanto que custa. Pois bem, criar mais um elemento aí criado. Agora vamos testar uma atualização. Vamos testar a atualização do próprio Yamaha Guitar. Vamos, por exemplo, trocar aqui a New Instrument. Vamos colocar aqui, vamos supor que ele ficou velho. And Old Instrument of Sorry. Update. Aqui ele vai ser atualizado na mesma hora. Agora vamos tentar apagar um produto. Vamos apagar agora o piano E, o segundo elemento da nossa tabela. Se a gente vir aqui e deletar, ele vai ser deletado na mesma hora. Assim a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, que é a integração entre o JavaFX e um banco de dados a partir de um CRUD. Obrigado pela atenção.